Está de volta. Jornal Gazeta 93. 7h20. Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Gazeta 93. Como eu sempre digo, essa é a sua hora da informação aqui pelas ondas da 93,3 FM. 93! E vamos retomando aqui o nosso roteiro, porque hoje vamos dar continuidade à série de entrevistas no nosso programa com os candidatos ao governo do estado nas eleições deste ano. Nosso convidado nesse começo de semana é o pré-candidato pela União Brasil, senador licenciado Márcio Bittar. Ele que vem falar sobre esse período eleitoral que começa a partir de amanhã, também fala aí sobre a atual conjuntura política, sua plataforma, entre outros assuntos. Olá, Márcio Bittar, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Gazeta 93. Bom dia, Brena, bom dia, Tiago, bom dia a vocês todos que estão nos prestigiando com a audiência. E como eu falei, eu sempre vejo o período da política no Acre de modo exagerado. Eu acho que a energia gasta com partido político, chapa e discussões que de fato não são o verdadeiro interesse do povo acreano, eu acho que ocupa um cenário muito grande. E eu vou tentar, nessa campanha, explicar um pouco isso, né? Por exemplo, eu acho que quem tem mandato, numa eleição, ele tem que explicar o que ele fez. Mais importante do que o que ele quer fazer é se ele fez. Porque eu sempre disse que, passadas as eleições, aqueles que vencem precisam dar conta do mandato, precisam justificar o voto que receberam em 2018. Portanto, para mim, nessa campanha, eu quero, em primeiro lugar, justificar o voto que a população acreana me deu como senador da República, o que eu fiz como senador e também o que fez o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que é o momento, eu posso falar em nome dele. Eu sou vice-líder do governo federal, do governo do presidente Bolsonaro. Hoje, depois da campanha que nós não tínhamos uma relação pessoal, passamos a ter. Eu hoje tenho carinho por ele. Acho um brasileiro fantástico, uma coragem inigualável e um brasileiro muito bem intencionado com o Brasil inteiro e particularmente com a nossa Amazônia. Eu acho que temos o que dizer. Eu vou para a rua pedir voto para o presidente Bolsonaro, para a reeleição e para mim. E acho que nós temos o que apresentar daquilo que fizemos para o Brasil e particularmente para o Acre. Até semanas atrás, Márcio Bittar, a mídia acreana não colocava o seu nome dentre os eventuais candidatos ao governo. Pensava-se mais no senhor como um padrinho político, apoiador de alguma chapa. Enfim, o que o levou a se lançar nessa candidatura? Qual foi o fator determinante nessa sua escolha em disputar as eleições para o governo do Acre? Olha, as pessoas me conhecem e eu digo sempre que quando me ligam, às vezes, né, estou em Brasília, olha, estou aqui no município e tal, tem alguém te criticando. Eu digo, não tem problema, pega a senha, a fila é grande, porque eu tenho lado, eu tenho postura. A prioridade para o presidente Bolsonaro no Acre sempre foi a eleição de uma senadora, que é a Márcia. Ela é a pré-candidata, agora já não é mais pré-candidata, é a candidata do PL, do partido do presidente, que inclusive através do seu filho, Flávio Bolsonaro, ele tirou o PL das mãos da deputada Mara, que é a deputada mais votada do Acre, que é pré-candidata ao governo, também bolsonarista, para entregar para Márcia ser a candidata dele ao Senado. Isso mudou aqui por conta da questão local. Ela acabou sendo convidada pelo atual governador para compor a chapa dele, ela não queria, mas em nome do grupo acabou aceitando e depois isso mudou, porque o governador escolheu uma outra pessoa, que é um direito dele. Já falei o que eu tinha que falar sobre isso, a não ser que vocês perguntem, eu não vou fugir a nenhuma pergunta, como sempre fui. Mas no final das contas voltou o plano original. O plano original de fato, para o presidente Bolsonaro. Primeiro que a eleição para presidente, ela é a mais importante para o Acre. Não adianta negar, eu tenho dito isso ao longo de 30 anos. Tudo o que nós precisamos para o Acre não se resolve aqui. Leis que precisam ser mudadas, não se resolve aqui. Recurso para fazer as obras de infraestrutura que nós não temos e precisamos, também não temos recurso para isso. Portanto, a eleição nacional, me perdoe todos os candidatos, claro que para a família do candidato a deputado estadual, a eleição dele é mais importante que tudo. Mas para o Acre, eu não tenho a menor dúvida, a eleição mais importante é a eleição
da presidência da República. Para mim, a eleição do Bolsonaro é a mais importante. E para ele, o que mais importa, além de ganhar a eleição, claro, é mudar o Senado. O Senado hoje é o calcanhar de Aquiles. Por exemplo, agora há pouco aqui, no comecinho da nossa entrevista, eu estava dizendo que as campanhas contra o feminicídio, contra o estupro, elas têm, infelizmente, elas têm pouquíssimo efeito prático. Porque tantas já foram feitas, e o Acre continua, infelizmente, batendo recorde nas duas. Então, se a propaganda resolvesse ou ajudasse, devia ter caído pela metade. Fundamentalmente, eu estudo essa matéria, é uma das matérias que eu me dedico muito. Fundamentalmente, o que coíbe violência, o que coíbe estupro, o que coíbe assassinato, no caso do feminicídio, é o sentimento da punição. Nós temos países muito mais pobres do que o Brasil e que são muito mais seguros do que o país. Por quê? Porque as pessoas pagam pelo crime que elas cometeram. Então, o sentimento de impunidade, esse é o maior, não é o único, mas esse é o maior motor da violência. Nós já estivemos a Rio Branco entre a capital mais perigosa de se viver do Brasil. Hoje, graças a Deus, não é mais. Ainda é muito, mas não é mais a primeira colocada. Bom, você precisa, entre outras coisas, mudar algumas leis. Mas o Senado não aceita. Eu apresentei o pacote de leis mais dura para mudar o Código Penal, fui eu que apresentei. Por exemplo, a pena máxima no Brasil ela está estabelecida há 30 anos. Quando as pessoas viviam 50 anos, as pessoas estão vivendo 70, 80. Então hoje, ninguém tolera mais, a sociedade não tolera mais. Ela vê alguém que, agora há pouco, lá, não sei se foi em Brasília, lá no Centro-Oeste, um sujeito matou mais um feminicídio. Bom, quem é esse sujeito? É um sujeito que já tinha tentado matar sua ex-companheira há 10, 15 anos atrás. E se a lei tivesse sido feita com ele, ele não tinha matado essa outra. Nós estamos cansados de ver esses casos. Agora, por incrível que pareça, o Senado, ele trabalha contra o sentimento da esmagadora maioria da população brasileira, que quer que endureça as leis. Mas ele não muda, ele nem pauta, não pauta. No caso da Amazônia, nós temos leis aqui que são únicas no mundo. Quer dizer, você não tem propriedade privada na Amazônia, particularmente na área rural. O sujeito comprou 100 hectares, não manda em 80, não recebe por isso, não tem que gastar, porque é ele que tem que cuidar. Então você faz uma estrada que é caríssima, numa região plana que é pouca, que nós temos aqui, e você tem que ter 80% de intocabilidade. Você vai produzir aonde? Como é que você vai escoar o produto? Então, essas áreas precisam ter uma flexibilização. Eu estou dizendo de forma clara. Não, mas eu estou dizendo que as áreas planas elas precisam ser trocadas por outras áreas no fundo para que seja liberado para produção. Essa entrada do Acre, por exemplo, que é plana, e perto do porto de Porto Velho, ela tem que ser liberada para o plantio. Preservadas as APPs, o resto tem que ser liberado. Porque senão você gasta uma estrutura monumental, como você gasta no Centro-Oeste, até mais caro aqui, e você pode produzir em 20%. Então, para você ter esses dois exemplos que eu estou dando, passa necessariamente por Brasília. Além do fato que você, para construir uma ponte aqui importante, como a da Sibéria, tem que ter dinheiro federal. Vai construir a ponte Rodrigues Alves, que nós estamos trabalhando para ela. Estamos vencendo as fases, tem que ter dinheiro federal. Vai fazer a estrada de Pucal para Cruzeiro do Sul, tem que ter dinheiro federal. Fazer convênio entre o Brasil e Bolívia, Brasil e Peru, tem que ter dinheiro federal. Portanto, a eleição, para mim, do Bolsonaro é a mais importante. E para ele, depois da eleição dele próprio, o mais importante é mudar o Senado. E por que eu saí candidato? Eu não vou me negar a dizer isso. Eu saí candidato para proteger a candidatura da Márcia. Porque senão a União Brasil, que eu peguei e montei a chapa de deputados federais, de deputados estaduais, estaria trabalhando contra ela. E ela merece, não é meu sacrifício, porque para mim não é sacrifício, ajudar a estratégia de reeleição do presidente Bolsonaro e ajudar no maior interesse que ele tem no Acre, não é sacrifício. Eu faço isso com prazer. Então, se for preciso, eu sou candidato e vou passar a campanha dizendo daquilo que o presidente fez. Por exemplo, no final do ano passado, prefeitos e o governador fizeram a maior propaganda, é um direito deles, porque deram bônus para os servidores da educação, correto? Mas eles foram muito econômicos em dizer que um principal personagem desse bônus foi o presidente Bolsonaro. Por quê? Por que sobrou dinheiro? Por duas razões. Primeiro, uma delas é porque na pandemia você teve muito menos gasto com a estrutura. Você não teve, por exemplo, diminuiu a gasto com a alimentação, com a merenda escolar. Tanto que teve município que comprou a merenda e levou na casa. Até porque tem criança que aquela alimentação é fundamental para o dia dela.
mas diminuiu o transporte escolar, porque fecharam as escolas, então economizou-se recurso, né? E ao mesmo tempo nós aumentamos a participação do governo do presidente Bolsonaro no Fundeb em 10 bilhões de reais, a começar pelo ano passado. Ela veio paulatinamente, então entrou mais dinheiro do governo federal no momento em que as escolas, muitas, fecharam. Então sobrou dinheiro. Ora, então o prefeito tem o mérito dele de ter dado bônus? Tem. O governador tem o mérito dele? Tem. Mas eles se esqueceram de mencionar que, principalmente, mais do que o próprio prefeito, mais do que o próprio governador, o personagem que garantiu que os servidores públicos da saúde, que é a maior quantidade que tem no Brasil, recebesse a bonificação merecida no final do ano, chama-se presidente Jair Messias Bolsonaro. Hoje eu vejo o governo comemorando o início de algumas obras. Quais delas, por exemplo? O entorno de Brasileia e Epitaçolândia. Mas quem é o dono da obra? Quem é o dono da obra? O dono da obra é o presidente Bolsonaro. Isso é recurso 100% federal. E mais ainda, aquela obra é uma obra fruto de uma emenda da bancada passada. Veja bem, a emenda de bancada ela passou a ser obrigatória a partir de 2019, já no governo do presidente Bolsonaro, já eu cumprindo o mandato de senador, para valer a partir de 2020. Portanto, se eu estou dizendo que a emenda obrigatória ela só existe a partir de 2019, por que o presidente pagou a emenda do governo passado? Porque ele quis. Era uma opção. E vamos lembrar que é o Brasil inteiro pedindo dinheiro. Ora, o Brasil inteiro pedindo dinheiro. Aí você tem uma emenda que não é obrigatória. Ele tem que escolher São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, estados gigantes, população imensa. Ele escolheu o Acre. Então ele pagou, e é o esforço do governo, até para vencer a questão burocrática. Eu me lembro que na última semana de 2019, o general Santos Filho me liga para dizer: senador, eu tenho uma notícia boa, uma notícia ruim. A notícia ruim é que não vai dar tempo de a gente fazer a licitação, porque falta um documento, etc. Mas eu vou autorizar. Agora só se prepara, porque quando virar o ano, que é janeiro, uma semana depois, eu vou ter que cancelar. Porque essa é a maneira legal que eu tenho para não perder o recurso, né? Então, eu vou passar a campanha dizendo daquilo que o presidente Bolsonaro fez para o Brasil, particularmente para o Acre, e prestando conta também do meu mandato. Perfeito, são pautas aí, debates muito importantes. Agora são 7 horas e 32 minutos. Se você ligou seu rádio agora, aqui nas Ondas da Gazeta, estamos em uma entrevista ao vivo com o candidato ao governo do Acre pela União Brasil, Márcio Bittar, ele que veio falar aí sobre política, enfim, eleições 2022. Vamos fazer uma breve pausa para os comerciais, não sai daí porque já voltamos para mais conversa com o Márcio Bittar. Você está ouvindo Jornal Gazeta 93. Está de volta. Jornal Gazeta 93. 7 horas e 38 minutos. Estamos de volta para o terceiro bloco do Jornal Gazeta 93. E aí, vai o nosso muito obrigado a todos que estão sintonizados nas ondas da melhor Gazeta FM. 93! Bom, vamos dar continuidade aqui à nossa entrevista com o pré-candidato ao governo do estado do Acre, o senador licenciado Márcio Bittar. Márcio, a sua chapa, então, a que foi aclamada nas convenções, ficou com o senhor como pré-candidato ao governo, a médica Georgia Micheletti como sua vice e o Alan Rick para concorrer ao Senado. Só que tem havido uma certa polêmica, uma confusão até já com declarações públicas em relação aos apoios entre o senhor e o Alan Rick, mesmo vocês estando na mesma chapa. Como o senhor pode explicar isso aos nossos ouvintes? Olha, com naturalidade, as coisas nem sempre são tão branco no preto como se parece, né? O deputado Alan Rick tem direito de ser candidato ao Senado, é o candidato da União Brasil, e ele tem o direito, e eu disse isso na sexta-feira, no dia da convenção, ele, com alguns pré-candidatos, me pediram para eu não ser candidato. Eles queriam, de toda forma, que a União Brasil coligasse com o atual governador. Eu respeito a opinião deles, né, mas entendo que tem coisas que ultrapassam limites. A campanha que o governo patrocinou em boa parte
contra a Márcia, que é a mãe dos meus filhos, é minha família, embora nós não estejamos mais casados, mas foram 32 anos, essa é uma família que vai ser a vida inteira. Ela continuará sendo uma pessoa importante para o resto da minha vida. Ela é minha família, né? E o homem que não defende a sua família não serve para nada. São premissas básicas, né? Então eu acho que ultrapassou-se todos os limites. Muita gente que recebe do governo fazendo uma campanha difamatória contra uma mulher que não tem processo, que pode andar de cabeça erguida em tudo quanto é lugar, leal, fiel e preparada para qualquer desafio, como é preparada para o desafio de representar o Acre no Senado da República ao lado do presidente Bolsonaro. Então, é um direito deles, que não quiseram que eu fosse candidato, mas era um direito meu de ser. Agora, no dia, eu disse a eles que eu não ia encrencar com ninguém da chapa que queira apoiar o atual governador. Eu não vou ficar atrás de candidato. Eu não sou policial, não sou fiscal. Cada um faz aquilo que achar melhor. Eu não me sinto bem no papel de estar andando atrás, fiscalizando. E no mesmo dia da nossa convenção, o deputado foi ao evento da homologação do atual governador, dizendo que ele tinha autorização do União Brasil para apoiar o atual governador. E, de fato, da minha parte, ele tem mesmo. Como eu tenho, isso também me dá o direito de apoiar quem eu quero. E o meu voto não tem como não ser da Márcia. Eu participei desde o começo dessa pré-candidatura ao lado do presidente Bolsonaro. Em agosto de 2019, na primeira conversa informal que tivemos, estávamos eu, o Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o presidente da República. Nessa ocasião, o Flávio pediu que eu repetisse o que eu disse a ele no gabinete. Eu disse ao presidente: não basta a sua reeleição. A agenda que o senhor representa, ela só vai avançar o senhor sendo reeleito e a gente mudando o Senado. E o presidente compreendeu isso e começou desde 2019 a trabalhar para fazer uma bancada nova no Senado, uma bancada que esteja em sintonia com o Brasil. Como eu disse, se você fizer uma pesquisa no Brasil, o brasileiro quer que bandido fique na cadeia. O brasileiro quer que estuprador mofa na cadeia. O brasileiro quer que o cara que matou a sua companheira, o feminicídio, que ele mofa na cadeia. Só que o Senado, ele vai contra a esmagadora maioria do povo brasileiro e teima em manter leis que mais protegem o bandido do que a vítima. Então, essa agenda que o presidente Bolsonaro representa, ela só vai avançar se o Senado for um Senado aliado dessa pauta. E aí, nessa construção, lá pelas tantas, surgiu então o nome da Márcia pelo Acre. E ela se viabilizou. Então, hoje ela está numa chapa, lógico que para o nosso filho João Paulo é uma situação difícil, né? Porque ele preside o republicano, o pai é candidato ao governo e ele fez a convenção para o republicano apoiar a Mara. Eu te diria o seguinte: nós temos 2 candidatos ao governo que são de direita. Nós temos 2 candidatos ao governo que são bolsonaristas, é a Mara e eu. Claro que a Mara tem vive uma situação delicada, está no MDB, que tem uma mulher candidata, que eu admiro, que gosto, que é uma colega minha do Senado, que é a Simone Tebet, mas eu já ouvi a própria Mara dizendo que o coração dela, o sentimento dela, a pauta que ela defende está umbilicalmente ligada à pauta do presidente Bolsonaro. Então eu diria que nós temos 2 candidaturas que representam o presidente Bolsonaro no Acre, representam o que ele prega no Acre, que sou eu e a Mara. O que eu pretendo no primeiro turno? Ajudar a eleger a candidata do Bolsonaro e levar uma das candidaturas de direita para o segundo turno. Essa é a minha pretensão. Márcia, a gente então falou aqui bastante sobre política, vamos focar também na sua plataforma, suas proposições ao longo dessa candidatura. Explica pra gente como está sendo o processo de construção do seu plano de governo nas principais áreas, projetos aí abraçados nesse plano. Veja bem, se eu passasse a minha campanha xingando os outros, a minha vida, xingando os outros, brigando, botando apelido de genocida, defendendo o ladrão como quem defende o Lula, que é um ladrão, ele não foi inocentado. Ao contrário, ele passou por 20 juízes, todos unanimemente o condenaram. O Supremo achou uma firula jurídica para cancelar o processo. Então, se eu passo a minha vida defendendo claramente um bandido, se eu passo a minha vida claramente defendendo um sistema comunista que é ditatorial, é a maior piada. São comunistas defendendo a democracia. Eles não pregam a democracia, meu Deus do céu. O regime que eles pregam é outro, é o da Venezuela,
é o da ditadura do proletariado. Até nisso, o Caetano Veloso teve a dignidade de dizer que na época do golpe, nós tínhamos 2 tentativas no Brasil. Uma ditadura da direita, que se implantou no Brasil, e a outra era a ditadura da esquerda, que queria se implantar, que aliás é a mais cruel. Ambas não prestam, mas a de esquerda é muito mais cruel, até porque ela é internacional. Ela nasce com uma visão internacional, por isso que quando um partido de esquerda ganha o governo, como o Lula ganhou no Brasil, ele financia a esquerda no resto do mundo, como financiou Cuba, Venezuela, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, enfim, ditaduras por aí afora, Venezuela, etc. Como todo mundo financiava Cuba, a antiga União Soviética. Portanto, nós temos, se você tem um comportamento e na campanha você veste uma outra pele, está na cara que você está mentindo, certo? Então a minha pele é a mesma. Se você pegar o que eu dizia há 30 anos, é a mesma coisa. Por exemplo, o Código Florestal. Nós precisamos alterar esse código. Essas leis que existem no Brasil não tem lugar nenhum do planeta. Então, se eu ganho o governo, eu vou trabalhar com a bancada federal para que a gente, em harmonia, se Deus quiser, com o presidente Bolsonaro reeleito, crie alguma flexibilização. Então, não há como. Eu mencionei aqui na abertura e vou repetir. Eu acho que o Acre tem 3 grandes polos para ser trabalhado como polos para gerar emprego, para gerar riqueza. Você tem a entrada do Acre, que eu já mencionei, é uma área boa, plana, tem pissarra. Você pega daqui para Porto Velho. Aí você entra para a esquerda, para 317, indo para o lado do Amazonas. Entra para a direita, indo 317 para o lado do Alto Acre. Essa área é uma área, eu diria, única. Ela não pode ter 80% de tocabilidade. Então o Estado tem que dotar, através de parcerias com o Embrapa, todo o arcabouço para que ela possa produzir em larga escala para aproveitar o porto de Porto Velho. Outro polo é o Alto Acre. Não é que um não interaja com o outro, mas eu imagino que são 3 polos. Nós já temos a saída para o Pacífico. Aquela saída, ela é um pouco limitadora. Eu fui já de carro, entrei por um lado e saí por outro, a cordilheira chega a quase 5 mil metros de altura. Curva pra caramba. Então aquilo limita um pouco, por exemplo, carreta. Mas tem uma série de produtos, como é o caso da Acreaves, Dom Porquito, que eu tenho ajudado. Não só eu. A ministra Tereza ajudou pra caramba a que o Peru abrisse mais o seu mercado. Isso está em andamento. Inclusive uma visita do Peru aqui para liberar também o frigorífico de bovino, que seria um outro avanço. Então, aquilo ali tem como ampliar muito. Então, aquilo é um exemplo do que pode ser feito no Alto Acre, numa parceria muito fina do governo brasileiro com o governo peruano. E o outro polo que nós temos que abrir é o polo do Juruá. Não há o que produzir em Feijó, Tarauacá e no Juruá para vender para cá. É impossível. Então ali tem que ser criado outro polo que passa pela estrada de Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru, que o governo brasileiro já comprou a ideia, e criar com o Peru, se depender de mim, um acordo econômico bilateral favorecendo a economia dos 2 países. Ótimo. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, Márcio Bittar. A gente agradece demais aqui a sua participação no Jornal Gazeta 93. O senhor gostaria de se despedir dos nossos ouvintes? Eu só desejar boa sorte a todos. A eleição para mim nunca foi o fim do mundo, nem o começo. Daqui a 2 meses já passou o primeiro turno, quem for deputado estadual está eleito, federal também, senador também, e alguns governadores, candidatos a governo estarão no segundo turno. Eu imagino que aqui no Acre também nós teremos o segundo turno. Mas isso quem decide é o eleitor. Eu já provei, ganhando e perdendo eleições. Aliás, eu estou empatado. Eu ganhei 4, perdi 4. Confesso que eu aprendi mais nas que eu perdi do que nas que eu ganhei. Porque quando você ganha, a tendência é achar que você foi perfeito. Não foi. Mas a tendência é você achar que só acertou. E quando erra, naturalmente, você faz uma avaliação. Então, com certeza, eu aprendi mais nas derrotas. Estou preparado, como sempre, para qualquer que seja o resultado, porque eu sei que, acima de tudo, quem decide é o eleitor. Peço a Deus que nos dê luz, sabedoria, para atravessar mais essa jornada, mas estou tranquilo. Um abraço a vocês 2, a vocês 3, muito obrigado, fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Gazeta 93. Agora são 7h49. Você aí do outro lado da rádio acabou de ouvir uma entrevista ao vivo com o candidato ao governo do Acre, senador licenciado Márcio Bittar. Não sai daí, voltamos logo após os comerciais. Você está ouvindo Jornal Gazeta 93.